Olá, boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos tratar aí diversos assuntos, dúvidas enviadas pelos médiuns da nossa Casa Espírita Ser Luz, a respeito da Umbanda, Espiritismo, de toda essa ciência espiritual que toca a nossa mediunidade, os nossos orixás, os nossos trabalhos, as nossas liturgias e tudo mais. O Diego perguntou qual o limite dessa ovoidização, né? Diego, no Espiritismo a gente não existe nenhuma teoria, nenhum conceito que fale da morte espiritual. Então, no Espiritismo, a gente compreende que é impossível um espírito criado por Deus, por Olodumaré, na nossa Umbanda, ele morrer. Eu estou falando isso porque eu vou fazer uma comparação. Eu gosto sempre de trazer assim, alguns conhecimentos a mais para vocês construírem esse pensamento junto comigo aqui. O que acontece? Eu fico com a teoria espírita, tá? Porque para mim, o que Olodumaré cria é perfeito. O que é perfeito, ele faz parte da eternidade. Ainda que não tenha consciente disso. E pode ser que a gente estagne nos nossos processos evolutivos, porque no Espiritismo também não existe a teoria de involução, de retroagir. Esse termo ele não existe, tá? Mas a gente usa para trazer a compreensão. A involução é você retrogradar. No Espiritismo não existe. E aí eu vou trabalhar dois conceitos importantíssimos no Espiritismo já para vocês memorizarem aí, gravarem. Primeiro, que não existe morte espiritual, porque o que Olodumaré faz é perfeito. E segundo, que nenhum espírito retrograda nem evolui. O que acontece? Lembra que eu falei no outro plantão que assim, quando o espírito ele entra no processo de ovoidização, tudo que ele já realizou em nível consciencial está registrado ali, porém ele não consegue manifestar, porque ele não possui mais os veículos, mas está ali. A partir do momento que ele for reconstruindo esses veículos, ele vai começar a utilizar novamente aquilo que ele já angariou, porque nada se perde. Gente, só se perde o que não foi integrado no ser. Tá? O que não foi integrado, a gente tem que experienciar de novo. É por isso que existem diversas encarnações, porque a gente só não vai passar por aquela expiação, por aquela aprovação, quando a gente tiver integralizado aquela lei, aquela verdade na gente. Enquanto a gente não integralizou aquilo, a gente continua nesse processo de reencarnar de forma inconsciente sobre aquele aspecto da verdade, até que aquela verdade seja integralizada na gente. Aí não existe mais véu do esquecimento que nos faça esquecer, olvidar dessa verdade, porque ela está integrada na minha alma. A partir do momento que a minha alma projetou no novo corpo, na nova personalidade, essa verdade ela se projeta junto. Então o que eu estou dizendo para vocês? Que quando a gente reencarna e, vamos supor, uma pessoa que... Vou pegar um exemplo bem estapafúrdio, mas para trazer clareza. Uma pessoa que não roubava na outra vida porque tinha uma religião que proibia o roubo. Entendam que essa pessoa, ela não roubava, não é porque ela compreendeu que era errado, não é porque ela integralizou-se junto a uma verdade, mas porque a religião dela proibia. Então tinha uma força externa coibindo ela a fazer aquilo. Quando ela reencarnar, vocês concordam que ela pode trazer a tendência do roubo? Porque ela não realizou uma verdade. Existia uma força de fora, né, proibindo ela de realizar algo. Por isso que a gente não trabalha no nosso contexto religioso espírita essa história da proibição. Ah, é proibido comer carne? De jeito nenhum. Vamos buscar conhecimento, fundamentos, embasamentos para a gente se integrar com essa verdade. Porque quando a gente se integrar com essa verdade, na próxima reencarnação, a gente não vai comer carne. Não porque era proibido, porque a gente compreendeu. A gente tomou consciência, a gente iluminou a nossa consciência. Então por isso que na Umbanda e no Espiritismo a gente não trabalha com proibições e interdições. A gente trabalha com tomada de consciência, com aprendizado, com fundamento. Então é isso. Então o que é que acontece, o Diego? Então tem essa teoria que fala que não existe a morte espiritual. Existe uma teoria que é esotérica com S, que é mais espiritualista, que fala que o espírito pode morrer sim. Que a alma se perde nesse processo e é como se Deus tomasse de volta a centelha divina e acabasse com aquela vida. Eu não consigo compreender isso, mas existe essa teoria, inclusive vocês podem até pesquisar na internet. Eu não consigo compreender isso, eu não acredito que algo que o Olodumaré criou pode dar errado. O que eu acredito é que os espíritos, eles estagnam no seu processo de evolução e vão ter que retomar
de etapas onde sejam escolas melhores para eles, para essa tomada de consciência. Então, qual é o limite da ovoidização, Diego? Sendo bem claro aqui no teu questionamento. O limite da ovoidização é até onde não exista a morte do espírito. É onde ele não consiga se manifestar nos planos das formas, nessas realidades, onde a consciência dele, onde a mente dele não consiga se manifestar em nível nenhum, em dimensão nenhuma. Então esse é o limite. E a partir daí ele é projetado nas cadeias anteriores para retomar o processo. E aí o que a gente compreende? Que ele veio construindo, porque assim, esse processo de construção desses corpos, existem várias inteligências trabalhando e a mente sobre o comando. É a mesma forma quando a gente fala quando um espírito que se suicida. Lembra que eu falei que é difícil um espírito suicida não buscar o suicídio de novo? Porque ele rompeu a fronteira do que ele demorou milhões e milhões de anos para construir, que é o primeiro instinto de vida, que é o da autopreservação. Quando ele rompe isso, fica muito difícil ele voltar. Então ele tem que estagiar em alguns níveis anteriores para poder fortalecer algumas coisas que pareciam estar integralizadas neles, mas não estavam. Tanto não estavam que ele se suicidou. É por isso que a gente fala, padrinho, mas como pode um espírito suicidar? As verdades espirituais, as leis espirituais não estavam integralizadas na consciência desse ser. Entende? Ele está ensaiando o espiritismo, mas o que diz se ele é um verdadeiro espírita é exatamente o que ele faz. Não o que ele diz ou o que ele acredita, mas o que ele faz. Então, a partir do momento, e eu estou falando de espírita não como religião, mas como ciência, a partir do momento que eu faço alguma coisa que eu estou indo contra o que eu dizia que era um princípio meu, eu só estou enfatizando que na verdade não era um princípio meu ainda. Eu achava que era. Entende? Era uma ilusão de um princípio que eu tinha realizado em mim, mas não tinha. Então eu sou chamado a retomar. É como aquela criança que reprova e tem que voltar para a série anterior para aprender o que ela achava que tinha aprendido ou que os professores achavam que ela tinha aprendido. Entende? Então aqui, né, o Diego complementou essa questão do qual o limite da ovoidização, e ele fez a comparação com a depressão. E realmente, Diego foi na linha certíssima. A depressão é a forma ilustrativa mais fidedigna ao que nos leva à ovoidização. Comparativamente, eu não estou falando que a pessoa depressiva ela vai entrar no processo de ovoidização. Eu estou falando que esse exemplo que o Diego deu da monoideia é perfeito na depressão. E essa alienação diante do mundo, diante do próprio viver, do próprio sentido de viver. Olha o que uma monoideia gera. Olha o que uma monoideia gera. Mas o que é importante a gente entender, o Diego? Pensemos nós. Se Deus, a espiritualidade, os engenheiros kármicos são a inteligência superior do cosmos, eles criaram os mundos, eles nos deram a oportunidade da vida, da evolução, e eles permitiram que nós experienciássemos tudo o que era preciso para que cada um desses corpos fossem construídos. A gente não os tinha. A gente começou a construir. Imagine as formas que eles não têm para fazer um espírito que já passou por esse processo simplesmente refazer o caminho de uma forma mais acurada. Então, eu diria para vocês que eu não vou dizer que é mais fácil, porque eu estaria querendo me colocar num nível de pensamento junto a um espírito superior. Mas eu te diria o seguinte, que sempre há maneira diante da potência de Deus. E o que acontece? Os espíritos, dentro dessa sapiência, dessa inteligência superior, eles sabem quais são as experiências perfeitas, mesmo de dor e de sofrimento, necessárias para sensibilizar aquela consciência, para começar a abrir espaços, porque existe uma centelha divina ali. E essa é a verdade. E a verdade, gente, ela se projeta no tempo e espaço e ela é da eternidade. O restante é ilusão. Então, quando esses espíritos trabalham diante dessas nossas leis, nosso Pai Xangô, aplicação para o nosso Pai Ogum, para o nosso Orixá Exu, esses espíritos eles sabem muito bem quais são as experiências mais perfeitas ali para aquela consciência, para tocar
em algo que ela já tem realizado nela, que está ali nela para despertar. É assim que a espiritualidade trabalha. Só que às vezes a gente pensa assim, padrinho, mas uma pessoa que está em depressão, nossa, é uma encarnação, 2 encarnações. Gente, o que são 100, 200 anos? Diante de milênios. Né? O que é um processo meu de uma monoideia diante de toda a força, de todas as outras centelhas divinas atuando em meu favor, em meu socorro, em meu amparo, de orixás, de espíritos superiores, entende? Então assim, é uma coisa tão perfeita, é uma coisa tão ampla, mas o que acontece? Dentro dessa própria leitura de tudo que está ali, imanente e latente naquele ovo espiritual, vamos assim dizer, a espiritualidade consegue ler e identificar ali, é o mesmo processo que a gente faz na apometria. Vamos identificar a desarmonia? Vamos. Vamos identificar também a boa harmonia, a boa tendência que a gente pode usar para auxiliar esse irmão a redespertar, a se reconectar com ele mesmo, o Deus que está nele. Então, assim, existe um processo inteligente. E aí até foi interessante esse exemplo que você trouxe, Diego, e que a gente fez agora essa conexão com a nossa apometria. Então, um pouco do processo que a gente faz. Né? A gente faz esse ensaio aí de aprender a ler a alma do irmão, a ver o que ele tem de positivo e lembrar dele de tudo isso. Então, é muito comum a gente usar nos nossos tratamentos apométricos de experiências que a gente vai atrás das experiências positivas que essa alma teve também em outras vidas. Uma experiência com o pai, de amor. Porque não há ninguém que não tenha amor, que não tenha algo de bom, que não tenha uma boa memória, que não possa ser trazido. Não existe, não existe. A própria centelha divina do ser pulsa isso. Então é nesse momento que a gente consegue levar essa sub, ou essa PM, ou esse obsessor, para um momento que ele sentiu amor, que ele queria dar amor, que ele queria receber amor, e neste momento a gente faz o resgate, porque o amor é do plano da eternidade, é o plano da verdade. Já essas ilusões, todas elas são possíveis de serem dissipadas, e essa é a nossa tarefa, né, como o bom servir na Umbanda. Então o Diego aqui complementou com uma pergunta um pouco mais prática da apometria, né? Então como é que a gente trabalharia, por exemplo, um paciente que está com uma monoideia ali, né? Então, eu vou trazer aqui uma passagem de Chico Xavier, que é a minha referência no campo da mediunidade. Existem muitos relatos da biografia de Chico Xavier que falam o seguinte, que se engana quem pensa que o Chico Xavier tinha resposta para tudo, para todas as dores e todos os sofrimentos de todo mundo que procurava ele. Em muitos momentos, Chico Xavier não tinha resposta senão o amor e a empatia. E como a força do amor ela é extremamente poderosa e ela não está vinculada a essa dimensão, essa terceira dimensão, ela toca as dimensões superiores, então ela vai para o campo da abstração, do que a gente compreende de poder, de modificar, de despertar, de iluminar. Então, Diego, no momento desse que quando a gente não saiba o que fazer, o que agir, que simplesmente a gente sinta um pouquinho da dor da pessoa com ela. Porque isso nos lembra da nossa humanidade, isso nos coloca no mesmo nível dela, porque assim, eu estar bem demais e falar para a pessoa não sofrer, isso já gera uma antipatia automática. Então é muito importante que eu me abaixe no nível dela, que eu sinta a dor junto com ela, e quando eu não souber o que fazer, eu simplesmente dê o meu amor e chore junto. Porque quando eu me acoplo nela nesse princípio de amor, existe uma conexão que eu consigo drenar um pouquinho da dor dela. E eu consigo projetar um pouquinho da minha consciência nessa pessoa. Então, assim, vai haver momentos que a gente sair da letra falada, do diálogo verbal. Então, sabe aquelas pessoas que sempre querem ter a melhor palavra possível? Desculpe, estão perdidas. Isso não é o bem servir. Existe um momento de falar, existe um momento de orientar, existe um momento de simplesmente se calar e ouvir, e existe um momento de chorar junto, de sentir a dor da pessoa junto. Então na hora que a gente faz essa leitura no bem servir, a gente tem que ter essa sensibilidade. Se a gente não tiver, que a gente peça nos nossos guias, para que eles nos dêem o tom. Meu guia, meu preto velho, meu caboclo, e agora? O que eu faço? Meu filho, não faça. Simplesmente sinta junto. Demonstre o seu amor, que é isso que esse irmão está precisando nesse momento. Não é palavra, não é técnica apométrica, ele só está querendo sentir
que faz parte da humanidade. Então, assim, ele não está querendo uma resposta. Ele só quer sentir que tem alguém que está do lado e entende a dor e o sofrimento. Só isso. Isso vai ser libertador. Aí, dali para frente, vão haver outros tratamentos, até que vai chegar um ponto, sim, que vão vir as palavras corretas, as técnicas corretas. Então, assim, essa sensibilidade, gente, ela é muito difícil de desenvolver. Quando eu falo, o que eu falo? Quando não falar, só ouvir. E quando chorar junto. Então, assim, esse exemplo do Chico Xavier me traz muita clareza. Existiam momentos que nem Chico Xavier sabia. Por que eu vou querer saber de todos os momentos? Mas aí na apometria, Diego, falando assim, você falou que queria utilizar isso até nas experiências pessoais, é fantástico. Mas na apometria a gente tem todo o amparo. Então, assim, é muito... Eu, como médium apômetra, né, já trabalhei há alguns anos, e assim, eu trabalhava tanto quanto doutrinador, quanto médium. E assim, é muito interessante que tinha momentos que eu queria buscar ferramentas e instrumentos para aplicar ali no momento, e os meus mentores simplesmente falavam assim, meu filho, não, dá só a passagem, empresta o seu corpo. Só isso, só isso. E aí eu entendia e eu ficava sentindo tudo que o espírito estava sentindo e deixando todo o meu corpo físico ser utilizado como esse dínamo, né, como esse fio terra, para transmutar isso, porque num segundo momento, no terceiro momento, seria feito a aplicação de outras técnicas ou até um diálogo mais orientativo. Beleza?